Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou estreando um quadro novo aqui na Evoy e o nosso primeiro convidado é um parceiro da Evoy de muito sucesso. É uma conexão, uma parceria muito legal. Eu já tive a honra de conhecer a empresa dele lá em Porto Alegre e quando eu soube que ele viria conhecer a Evoy aqui pela primeira vez, a nossa administradora, a primeira vez que ele vem, eu falei, não, David, fala pro Kleber se ele topa gravar um conteúdo comigo pra gente estrear esse quadro. Esse é o Kleber. Se apresenta aí um pouquinho, Kleber. Bah, chega junto, né? Chegamos junto. Chega junto. Fui convidado e já fui colocado na fogueira, né? É verdade. Sem nada combinado. Sem nada combinado. Mas eu tenho muitas curiosidades sobre você. Tenho muitas curiosidades. Eu acompanho ele lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não segue ele lá no Instagram, eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Tem muito conteúdo legal, relevante. Ele tá sempre muito atualizado com tudo que tá acontecendo no mercado de consórcio. É um empresário e tanto. Deu match com o Marcelo. Os dois aqui ficam falando o tempo inteiro. Fico louca. E vamos lá, eu quero começar fazendo... Mas só segue lá, é Kleber Gomes 10, né? Kleber Gomes 10, não tem underline. Não. Mas só segue aquele que tá realmente querendo mudar de vida. Senão que você quer nem sair, segue. Senão nem segue. Continua seguindo quem tu tá seguindo, né? É verdade. Vamos lá, Kleber. Como você iniciou sua carreira como vendedor de consórcio? Apenas há 28 anos, Siméria. Meu Deus. 28 anos de muito tempo, venda. Eu entrei nas vendas com 15 anos de idade. Certo. Na verdade, eu nunca tive CLT. Eu nunca tive um emprego com carteira assinada. Eu entrei já como vendedor e empreendedor, porque eu fiz um empreendimento com meus 15 anos de idade. Minha família estava passando por uma dificuldade financeira, eu precisava me movimentar, precisava ter recurso. Aí eu comecei a vender refri e cerveja em jogos de futebol. Sim. Né? Pensei, o que eu vou fazer com 15 anos de idade? Já sei, consegui um dinheiro emprestado, comprei algumas latas de cerveja, umas latas de refri e saí vendendo. Olha o refri. 15 anos de idade, tá? Exatamente. Aí eu fiquei ali dos 15 até os meus 19 estudando. A minha família tinha um sonho que eu fosse advogado. A minha família tinha, não era eu. É sempre assim, né? A família tem um sonho pra você, é a sua vida. Não mas eles idealizam alguma coisa pra você. Exato. Minha família era do interior, não teve estudo. Meu filho tem que ser advogado. Aí eu entrei na faculdade de Direito e eu estagiava desde o meu primeiro mês na faculdade. Certo. Só que eu estagiava e ganhava R$600 por mês. O que eu ganhava dava só para pagar a faculdade. Aí, certo dia, como eu andava de terno e gravata, uma pessoa me chamou e perguntou, o que tu faz? Eu falei, olha, eu trabalho como estagiário e eu quero ser advogado. A pessoa falou, tu tem a pinta de ser vendedor de consórcio, tu parece um vendedor de consórcio. Eu falei, opa, mas como que é isso? Aí ele me explicou, perguntou quanto que eu ganhava por mês. Eu disse que eu ganhava 600 por mês. Ele falou, aqui tu pode ganhar 600 por semana. E eu falei, como é que é, né? Como assim, né? É a necessidade, né? Urrando, né? Sabe que lá no sul a gente usa. Existe a pessoa que ela tá gritando, que ela tá precisando. Sim. E existe o urrando. O urrando é aquele que tá mais que gritando. Existia uma necessidade financeira e eu falei, eu vou tentar. E de lá pra cá, Ocimeia, é só isso que eu sei fazer na minha vida. Que é Vender. muita coisa, né, gente? Que é muita coisa. Só de consórcio são 24 anos. É muita coisa. E aí, a gente já pula pra segunda pergunta, que é, teve ali um grande momento, um despertar, Sim. onde você pensou, tipo assim, agora eu sou vendedor, agora eu posso ser um empresário. Como que foi essa virada? Ou não teve essa virada, foi algo automático? Na verdade, hoje, eu vejo que não teve essa virada, tá? O que teve foi o quê? Eu era vendedor e eu queria ganhar mais. Sim. E eu pensei, eu vou abrir um CNPJ. Porque existe, é até importante para quem está nos escutando, fala aí pro pessoal. Que existe uma diferença entre tu ser um empreendedor e tu somente ter um CNPJ. Porque a gente pega muitas pessoas do nosso ramo que ela abre um CNPJ para ganhar mais comissão. E isso não tem nada a ver em ser um empreendedor. Porque são coisas totalmente diferentes. Então eu queria ganhar mais e eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir um CNPJ e vou me cadastrar como representante em uma administradora. Sim. Que isso deve acontecer direto, né? Hoje, deve acontecer direto. Muito. Então trabalhei bastante tempo com isso, comecei a realmente ganhar mais dinheiro. Mas nessa caminhada, Cimeia, eu quebrei 2 vezes. Certo. Por quê? Porque eu era um vendedor que tinha um CNPJ. Certo. Até que na minha última falência, que foi em 2013, eu pensei, olha, eu preciso me tornar realmente um empreendedor. E aí eu entendi que para ser um empreendedor,
necessitava vários pontos que eu desconhecia. Que, por exemplo, é o básico, mas eu tenho certeza que daqui a pouco as pessoas estão nos escutando, que é o quê? Existe uma diferença entre o que tu fatura e o que tu lucra. Olha isso, gente. Pega essa visão, tá? Como se diz. E é o básico. É o básico. É o básico. Que poucas pessoas fazem. Não, eu faço um desafio para ti. E para quem vai nos escutar. Você sabe quanto realmente você lucra? É o básico. Quanto que lucra? Porque tu diz assim, eu vendo 10 milhões por mês. Puxa, amém. Eu faturo 500 mil por mês. Amém. Mas quanto que tu lucra? Fica aí a perguntinha. Anota essa pergunta para você mesmo, fazer para você mesmo. Porque eu entendi, Sinéia, nessa época, que nenhuma empresa quebra tendo lucro. Exatamente. Então eu entendi que eu ganhava bastante dinheiro, entre aspas, eu faturava bastante dinheiro, mas eu não tinha lucratividade no meu negócio. Isso fez eu falir 2 vezes. E na última vez fiquei devendo mais de R$1 milhão. Aí eu entendi que eu precisava o quê? Eu precisava entender o que era faturamento, o que era lucro. Eu entendi que eu precisava me preparar. Eu entendi que eu precisava buscar conselho de quem já tinha percorrido o caminho que eu gostaria de percorrer. Aí que eu me tornei um empresário de verdade. Só que eu me tornei um empresário de verdade depois de uma falência. Certo. Então, quer dizer, quem hoje nos escuta e não quebrou ainda, né? Tomara a Deus que ele não tenha quebrado, né? Que tem a possibilidade de começar já fazendo as coisas certas. Fazendo certo, né? Porque é muito mais difícil, é muito mais fácil tu construir uma casa do zero, que tu começar do zero com um projeto, com execução, tu entendendo de lucratividade, entendendo de processo. E eu acredito que quando você começou, não tinha tanta informação. Não. Por exemplo, esse vídeo que nós estamos fazendo tá te passando essas informações de graça. De graça. De graça. Às vezes muitas pessoas não dão valor. Não dão. Na sua época, não tinha, né? Não tinha nem rede social, não tinha nada. Não tinha rede social, não tinha. E você teve que se virar sozinho. Buscar. Só que daí lá, é algo que eu carrego pra minha vida muito. Lá em 2013, a primeira coisa que eu tive que aprender para ser um empreendedor se chama um princípio que dá certo em qualquer área da vida. Dá certo, é provado e comprovado há 5 mil anos. Sim. Sabe qual que é esse princípio? Não. Olha só. É o básico, mas que poucas pessoas fazem também. Que se chama o princípio da humildade. É verdade. Porque quando eu reconheço que eu não sou um empreendedor, eu não sei gerir o meu negócio, eu preciso aprender, porque só toma essa ação quem é humilde. É verdade. Quem não é humilde não toma. Aí sim tu vai buscar um conselho, aí sim tu vai andar conforme as orientações certas. Vai pedir ajuda, né, realmente. Ajuda. Às vezes a gente fica tão orgulhoso, a gente não quer pedir ajuda, não, nem para quem tá do nosso lado. Exato. E o nosso segmento, Sinéia, ele é um segmento muito lucrativo. Muito. Muito lucrativo não, que dá muito dinheiro, fatura bastante dinheiro, né? É. E isso às vezes faz a pessoa ela achar que porque ela fatura bastante, ela não precisa de ninguém. É. Porque ela diz assim, não, mas eu faturo 500 mil. E aí ela não cumpre um princípio que é ser humilde. Sim. Porque tu fatura 500 mil, amém. Tu fatura 5 milhões, amém. Mas tem pessoas faturando bilhões. É verdade. Quer dizer, dá sempre para melhorar e só melhora humilde. Então ali eu tive uma virada de chave e a virada total de chave comigo começou em 2018, que eu entendi o quê? Agora eu preciso investir em mim. Porque eu fiquei de 2013 a 2018 me reorganizando financeiramente para apagar os incêndios das burradas que eu tinha feito quando eu era empreendedor. Uhum. Aí em 2018 eu decidi o quê? Tem um outro princípio, uma outra palavra que eu vivo muito na minha vida, que diz assim, conhecerei a verdade vos libertará. Eu pensei, aquilo que eu não tenho é porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então quer dizer o quê? Se eu não tenho uma vida financeira próspera, é porque eu não sei. Porque quem quer viver na miséria? Me diz aí. Ninguém quer. Quem quer viver endividado? Quem que quer viver sempre enrolado? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas a pessoa vive porque ela não sabe. Ali em 2018 eu disse assim, agora eu vou mergulhar em conhecimento. Eu comecei a fazer uma série de cursos. 2018... Investir em você, né? Investi em mim, investi mais de 2 mil horas no ano, assim, só de conhecimento intenso. 2019 também. E com certeza isso traz, assim, uma bagagem, né, para você lidar com os obstáculos, né? Sim. Do ramo, né, do consórcio, porque também, né, não é fácil, assim. Falar que, é super fácil vender consórcio, lidar com... Não, é difícil, precisa de estudo, de inteligência emocional. Muito emocional. Nossa, eu acho que o que mais precisa é inteligência emocional, porque vai aparecer de tudo. Então,
nessa onda aqui, eu quero te perguntar, na sua opinião, como você enxerga o consórcio daqui a alguns anos, né? O mercado está crescendo cada vez mais, né? Saem várias matérias falando sobre como o consórcio vai estar. Na sua opinião, o que você acha sobre isso? Sim. E aonde você, como empresário, Sim. se enxerga no Certo. futuro? O que eu vejo? Eu vejo que eu, como tenho 24 anos de consórcio, eu tive que me adaptar a uma nova geração. Sim. Que a geração antiga de consórcio, que é aquela geração que acha que não precisa estudar, que é tudo do mesmo jeito, que acha que vai vender goela abaixo, que acha que vai, quanto mais enganar, mais vende, que acredita que, tu só vende enganando. Essa geração, que eu digo, acabar nunca acaba, porque a coisa ruim sempre continua de algum jeito, entendeu? Mas vai diminuir. E tá ultrapassado, né? Demais. Porque o cliente, gente, cada vez mais também, ele também tá muito mais inteligente. Muito. O cliente tem muito mais informação. Exato. Ele tem um celular na palma da mão dele, que o que ele perguntar, o celular vai responder. O que você, de repente, vendedor, não quis responder, o celular vai responder. Exato. Então o cliente está muito à frente também. Se você ficar para trás, ele já vai sentir, não tem confiança nem de fechar o negócio. Exato, porque o que eu vejo? Tu vê que nem a maioria dos vendedores hoje, se tu perguntar, não tem a certificação da BAC. E aí, olha que doideira. Para a pessoa ser um corretor de imóvel, ela tem que estudar para ter um crescido. Para a pessoa poder vender seguro, ela tem que ter uma certificação, acho que é da SUSEP, se eu não me engano. Tem, é isso Se a mesmo. pessoa ela quer vender empréstimo, também tem que ter uma certificação. Não para vender consórcio, não. Aí o que acontece é o seguinte, eu entrei no consórcio, eu vou vender. Nem a certificação mínima, que deveria ser obrigatória na minha visão, tá? Eu também acho. Tá? Aí vem um recado para a BAC, bota obrigatório e as pessoas têm... A BAC segue a gente. Que segue, porque isso é o básico para a pessoa poder entender. Ele não tem essa certificação, então tu imagina ele entender de inteligência emocional, ele entender de comportamento humano. Porque o que acontece, Meia? Antigamente, a venda foi ensinada que tu vendia porque tu queria vender, pelos teus motivos. Mas hoje o cliente ele não compra pelos teus motivos, ele compra pelo motivo dele. Então tu precisa entender sobre ele. Então o que eu vejo? Essa geração que não está disposta a entender de pessoas, a entender... A escutar, a entender de inteligência emocional, a entender do produto, porque às vezes dá vontade até de chorar, e não tô zoando aqui, o vendedor que comercializa o nosso produto, ele não entende do produto. É uma realidade. Aí tu imagina que situação nós estamos. O vendedor que comercializa o produto, ele não entende do produto. E o cliente, o que sobra para o cliente, porque o cliente não tem obrigação de entender, mas às vezes ele entende muito mais que o próprio consultor. Então essa geração aí, ela vai cada vez vender menos. E vejo que tem uma geração, que é uma geração de muita teoria, que vem falando muito e fazendo pouco. E tem aquela geração que é a geração que diz assim, olha, eu quero aprender, mas eu quero praticar. Sim. E eu vejo que essa geração é a geração que vai se destacar de fato, de verdade, nos próximos 10 anos. Porque... Por exemplo, tu já fez natação? Já tentei. Já tentou? Olha só, até para quem tá nos escutando. Já tentei. E tu consegue aprender a nadar só na teoria? Se eu vim aqui e dizer assim, olha, tu vai bater o braço assim, assim, vai botar a mão aqui. Não, a mão não coloca aqui, né? Tu vai aprender a nadar? Não. Não vai. Porque tu aprende a nadar como? Na piscina. Dentro da água. Dentro da água. Tu tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática. E qual que é o detalhe hoje do nosso segmento? Existem muitas pessoas falando de teoria, mas nunca pegaram o telefone para ligar. Nunca pegaram o telefone para ligar. E qual que é o detalhe, Simé? E isso, eu me vejo que essa geração, que eu vejo que é uma geração que está disposta a fazer, é a geração que vai impactar nos próximos 10 anos. Mesmo eu sendo de uma geração antiga de 24 anos, eu me vejo que eu faço parte de um movimento que vai transformar as vendas do consórcio. Que é a mescla da vontade que existia no início daqueles do passado, porque não tinha tecnologia, tu tinha que ter muita vontade, era porta a porta, era muita ligação, era panfleto, era várias coisas, mas também com a tecnologia nos ajudando e o conhecimento, a atualização das coisas impactando, e aí sim, transformando o segmento e transformando a vida das pessoas, porque o nosso produto, ele é um canal de bênção na vida do cliente. Eu também acho isso. Eu acho tu pediu pra falar rápido, né? Tô aqui falando 10 horas. Tá ótimo, eu tô adorando. Já estamos aqui. Eu tô adorando. E tudo, 3 horas tudo que você falou é super real, super verdade. Por exemplo, eu participo, né, de muitos encontros, eventos e tudo mais, e eu não escuto a pessoa falando que liga sem parar. Quantas ligações você fez no dia? Não. Por que o seu cliente não comprou? Eu anotava isso no meu caderno. Sim. Por exemplo, ligava pra você,
fiz tudo direitinho ali, conversei, argumentei, fui até o último, Sim. mas você não fechou. Eu anotava, falava Kleber, Porto Alegre, pra não esquecer, né? Colocava essas características lá. Depois, no final do dia, antes de ir embora, eu falava assim, por que eu não vendi pro Kleber? Aí, na hora, eu pensei, ele não se sentiu seguro. Eu não passei confiança e segurança pra ele. Eu fiz tudo bonitinho, mas ele tá do outro lado. Ele tá em outro estado. Exato. Eu tô falando com ele por telefone. Faltou alguma coisa. Eu não consegui cativar ele, porque entender, ele entendeu tudo. Sim. Aí passava alguns dias, eu retornava e conseguia fazer ele comprar. Saber por que ele não comprou e saber por que ele comprou. Exatamente. Tu vê que é totalmente diferente que do passado. Eu tenho que vender. Sim. Mas tem que vender. Será que esse é o cliente certo? Sim. Será que tu entendeu a situação dele? Qual que é o problema dele? Exatamente. Qual que é a implicação daquele problema? Tem uma necessidade. Porque nós temos que entender que a gente não vai vender para todo mundo. Não. Porque não é todo mundo que nós temos o remédio. Sim. Certo? Uhum. Agora, quando eu entendo o cliente, e aí para eu entender o cliente, eu tenho que entender de pessoas. Tem que só que olha só, né? Só que olha só, essa é forte, tá? Essa é forte. É Como forte. que tu vai entender de pessoas, tá? Outra pessoa, se tu não entende a ti mesmo? Porque a primeira mudança que tem que ter nessa nova, nessa mudança, nessa geração, tanto antiga ou nova, eu preciso eu me conhecer. Porque se eu me conheço, eu tenho condição de poder pensar em conhecer outra pessoa. Porque se eu não conseguir me conhecer, quem que vai me conhecer? Como que eu vou lidar com o próximo se eu não consigo lidar comigo mesmo? Exato. Né? E aí, olha só, já vou fazer outra pergunta aqui. Mas é um princípio isso, tá, Cineia? Né? Por quê? Porque é um princípio. Um princípio do amor. Porque tem um princípio que se fala que o quê? Que eu devo amar as outras pessoas como eu me amo. Sim. Né? Exatamente. Amará teu Deus sobre todas as coisas e amará teu próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou conhecer o próximo se eu não me conheço? Exatamente. Não faz sentido forte, nenhum. Né? É forte. Por isso que eu falo, gente, não tem como. Deus está em tudo. Tudo. Quem não entendeu isso... Deixa eu te falar uma coisa, você tá falando de Deus. Tu sabia que consórcio tá na Bíblia, né? Eu não vou falar isso aqui, vou deixar pro próximo. Tá na Bíblia. Agora você vai... Consórcio tá na Bíblia. Não é porque eu creio, tá na Bíblia. Se tu quiser depois compartilhar, e vocês podem saber, tô falando de história agora. Tá. O homem mais rico e mais sábio de toda a humanidade se chama Rei Salomão. É, o Rei Salomão. Ele foi o homem... Rei da sabedoria, né? Rei da sabedoria, o rei mais rico, mais próspero. E ele escreveu Provérbios na Bíblia. Escreveu, na verdade, 3 livros, né? E Provérbios, olha só, porque a gente fala de Bíblia, a pessoa confunde com religião. Todos os livros sobre prosperidade, sobre mentalidade próspera, vêm de Provérbios. Tu vai ler Provérbios e vai ver o seguinte, tu vai ler algum outro livro que fala Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece. Se tu ler Provérbios, todos esses livros estão lá em Provérbios. Olha só. E olha só, e ele escreveu o consórcio há 5.000 anos atrás, tu acredita? Não sabia. Olha Essa só, eu não olha sabia. aí, o consórcio já existia há 5.000 anos atrás. Provérbios 21:5. Olá, gente. 21:5. Os planos do diligente conduzem à abundância. Planos do diligente. Diligente, o que pensa, o que raciocina, o que vai lá e não faz as coisas de qualquer jeito. Ele tem um planejamento. Os planos dessa pessoa levam à abundância. Aí tem uma vírgula que fala bem assim, mas todo apressado à pobreza. Eu te pergunto, o apressado faz consórcio? Não faz. É pobre. Não é eu que estou falando, tá escrito há 5.000 anos. Nossa, quer dizer, é muito forte. É então, muito forte. Nosso segmento, ele é algo que está fundamentado num conselho de um rei que foi rico e próspero. Que aquele que é diligente pensa, aquele que é diligente vai ser abundante, mas a todo apressado a pobreza. E tu pode ver, o que está apressado paga juros de cartão de crédito, compra carro financiado, compra uma casa e paga 3 casas, ele não pode esperar. Então, o nosso produto, ele está fundamentado. Essa tu não sabia, né? Essa eu não sabia e eu adorei, tá? Essa eu não esperava. Então, pra gente encerrar, que eu tô amando conversar com você sobre isso, é muito legal mesmo. Sim. Queria que você deixasse uma dica agora pra quem tá começando como vendedor, como empresário. Se fosse o Kleber lá do passado, 28 anos. Sim. 28 de venda e 24 de consórcio. 28 de vendas, então. Se você encontrasse o Kleber do passado, o que você diria pra ele agora? Primeiro conselho, olha só. Peça conselho. Esse é o primeiro conselho. Porque ninguém chega a qualquer lugar sem conselho.
Então tu tem que ter conselho. Por que tem conselho? Porque o nosso rei Salomão, ele fala, na multidão de conselheiros há vitória. E o que eu vejo? Eu vejo muita gente tentando sozinho. Mas na falta de conselho há derrota. Então tu tem que trazer um conselho. E qual conselho certo? Pegue conselho daquelas pessoas que já fizeram e deu certo. Ou elas fizeram e deu errado, e aí elas vão te ensinar o que não fazer. Então é o primeiro ponto, tu tem que ter conselho. Segundo ponto, tu tem que ter clareza do que tu realmente quer. E às vezes não é uma clareza para daqui 10 anos, é uma clareza do que tu quer para esse ano, o que tu quer para o outro ano. Porque parece básico, Simeia, mas a pessoa está começando, ela fica sem saber o que ela quer. Então tu tem que ter uma clareza daquilo que tu quer, senão tu vai pegar e não vai acontecer nada. Terceiro ponto, são mais 2 só que eu vou dar. Conselho. Olha só. Terceiro ponto, invista em si. Invista em conhecimento. O melhor investimento não é no carro que tu compra, não é na roupa que tu veste, não é na casa que tu mora, é em ti. Porque carro tu pode perder, casa tu pode perder e bens perde. Agora, teu conhecimento não perde. Ninguém leva, né? E para poder seguir conselho, ter clareza e investir em si mesmo, tu precisa ter o último conselho, que se chama ser humilde, porque só humilde vai fazer esses 3. Se tu tiver esses 3 com humildade, é certo que vai dar certo. Nossa, sucesso, hein? Nossa, você tem que fazer palestras, viu? Cadê essa palestra? Hã? Você tem que fazer palestras. Não, vou vir aqui na Evoy agora, já me convocaram para vir aqui, vou aqui vender meu peixe agora, né? Estamos aqui vendendo bem, vá aqui, né? Exatamente. Eu amei esse bate-papo, achei muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, pessoal. E vamos... Pode falar. Não, obrigado por você estar nos escutando aqui, né? Isso escutem, tá? Porque é um conteúdo de muito valor. Não é não? E sigam lá, né? Kleber Gomes 10. Só quem quer vender muito e quem quer fazer a diferença. Exatamente. E vocês que nos acompanham aqui na Evoy, se você gostou desse vídeo, me fala aqui nos comentários, curte, compartilha, envia para o seu colega, envia para quem você gosta e aguardem o próximo convidado especial aqui da Evoy. Então vamos juntos fazer assim, ó. Chega junto! Vamos lá. Vamos, 1, 2, 3 e... Chega junto!